determinado momento, eu comecei aquele olhar no PIBID de ver coisas, por exemplo, Chapolin que fala lá das grandes navegações. Pô, que interessante, vamos passar para os alunos. E aí comecei a pensar, mas se passa para os alunos, isso pode ser um objeto acadêmico. E aí comecei a ver por aí. E comecei nessa vibe muito, muito estranha, assim, de Chapolin Colorado, de ver coisas completamente aleatórias. Eis que aí, um dia em casa, eu esbarrei com um filme chamado All Star Superman, que é um filme que eu até indico para muitas pessoas, A Nova Fronteira, enfim. Bom. O filme é muito bom e ele é um filme que apresenta praticamente ali uma parte da Liga da Justiça, tem uma temática ali falando um pouco da caça aos super-heróis da década de 50, meio que um macartismo, tem todo um subtexto, e eu me impressionei com aquilo. Talvez todas as minhas leituras de quadrinhos aí, que eu já tinha ali, lido ali uns Alan Moore na vida, uns Neil Gaiman, enfim, me fez um estalo, assim. Não tinha me dado estalo que aquilo era objeto de pesquisa pesquisável na história. Aí ali me deu um grande estalo. E aí eu lembrei que na minha infância eu via a Liga da Justiça. Aí eu pensei, vou ver esse desenho para ver se dá o caldo, se tem pesquisa. Nesse meio tempo, entre ver o All-Star Superman, eu precisava de um orientador. Eu não tinha isso. Então aí eu lembro que eu tenho um grande amigo, que é o Miguel, que o Miguel me dizia assim, se tu quer um orientador, o ideal é o Aristeu senta contigo, ele lê teu texto, ele é perfeito, enfim, e ele trabalha com imagem. Fala com ele que ele é de boa, que o Aristeu, não sei ainda hoje, mas na época ele dava aulas das disciplinas mais do final do curso, que é onde normalmente as pessoas decidem pesquisar. E eu, então, nessa dúvida, enfim, tava com muita vergonha, até que eu falei com o Aristeu. Fui lá no núcleo e falei com ele, e ele disse, não, tu pode não ter, mas se tu trabalhar com imagem, trabalhar com história, a gente vai vendo, e eu te orientar sim, vamos organizando, definir o que vai ser. Bom, aí me motivei, cheguei em casa, fui ver o primeiro episódio da Liga. E aí, eu não sei se alguém aqui já viu, mas eu aconselho a todos que estão aqui, pois a procura, o primeiro episódio da Liga da Justiça é um episódio político, que é hoje, que na minha dissertação foi um dos motivos de reflexão, como que aquilo foi veiculado para a criança, não no sentido de censura, mas no sentido do intertexto que ele traz. Ele tem muitas conexões políticas, no primeiro episódio já. O primeiro episódio talvez seja o mais político de todos que eu já vi. E aí eu me apaixonei, aí eu percebi. Só que até ali eu também não tinha o que pesquisar ali. Eu sabia que tinha muita política, muita história, mas o que? Aí eu fui destrinchando. E aí que foi surgindo o tema, e aí eu fui cada vez mais. Aí eu ampliei, fui depois... Bom, uma Liga da Justiça tem 6, 7 super-heróis centrais, aí tu pode pesquisar cada um. Aí eu fui descobrir quem é o Daniel McDuffie, que também fez o roteiro do All-Star Superman. E aí eu vi, é um roteirista negro dos Estados Unidos que criou talvez o super-herói negro mais famoso da cultura popular, da cultura pop, que é o Super Choque. Ele vai trazer para esse desenho o Lanterna Verde, que de todos os existentes, ele traz o Lanterna Verde negro, que é quase excluído das histórias em quadrinhos. Então tem todo um texto ali que é muito interessante naquele desenho, muito maior do que um desenho. E aí, eu já complemento essa frase, entra um pouco naquilo que está o próprio nome, por isso que eu sugeri esse nome, Lipen, porque a ideia de entretenimento, que é justamente, acho muito importante, de pensar o entretenimento na pesquisa. Então, a minha pesquisa foi muito pensando nessas mídias, esse processo, mas muito ao acaso foi sendo construída. Cara, que fantástico, que história, hein? Aí, claro, né, depois de tudo isso, o Aristeu, ainda bem que o Aristeu esteve sempre disposto aí, né, uma porta aberta para as pesquisas, porque isso não é uma realidade em todas as áreas do conhecimento, né? Algumas têm já têm uma certa trajetória em pesquisas em cultura pop, em cultura do entretenimento ou cultura da mídia, né? Enfim, mas dentro da história, isso a gente sabe que não é tão clássico e vem se moldando de uns anos para cá, né? E na época que comecei a pesquisa, acho que foi uma parte da pergunta que eu não respondi até, na época a resistência era bastante grande. Ela era bastante grande. Num sentido que também, que aí eu acho que tem uma parte que dá para... Eu acho que não dá para justificar na academia, dizer, não consigo pesquisar porque há muita resistência. Acho que isso é um outro detalhe, isso é um ponto, né? Pelo menos, por exemplo, vou dar um caso bem simples. O Aristeu, ele mesmo me disse, muitas coisas eu não domino 100%, não é
minha área de pesquisa 100%, mas eu vou me esforçar ao máximo aqui para te auxiliar e tu vai atrás do resto nesse sentido. Então, o que acontecia? Muito alvo, principalmente em termos internos, em corredores, vamos dizer assim, de piadas. Isso era comum. O cara dos quadrinhos. Já ouvi de professores, por exemplo, que o dinheiro público patrocina a pesquisa do Batman, entende? Coisas nesse sentido. Isso tu escuta e isso, infelizmente, é natural. Mas eu sempre tentei justificar isso tudo com trabalho. Então, tentei mostrar nesse sentido. Mas acho que o Brasil tem um caminho muito largo. Existe ainda... Na UFPEL agora explodiu muito, graças a todo esse esforço do Aristeu, a todo o trabalho de vocês, do Lipen como um todo. Explodiu, não tinha praticamente nada. Quando eu entrei, eu acho que só o Felipe, que estava no mestrado, que trabalhava com quadrinhos, e o Caio, que também trabalhava com mangá. Se eu estou errado, eu acho que era basicamente isso que existia. Né? Hoje já tem uma enormidade aí de trabalhos, enfim, de funções e tudo mais. E acho muito importante, assim, depois saindo, escalonando isso em Brasil e mundo, já tem bem mais, mas no campo da história, é estrito. No campo da história ainda a gente tem muito trabalho que faz um trabalho que o historiador poderia fazer, talvez com uma outra ênfase na área de comunicação, em algumas áreas até da filosofia, enfim, né? Tu melhor que eu deve saber disso, mas esses de história ainda tem pouco. E vou dar um exemplo bem claro que isso me assusta, que é um ranço que a gente tem com isso, e aí depois eu vou desenvolver, acho, um pouco mais na questão teórica até disso, que é como o Brasil, por exemplo, é talvez um dos maiores produtores de entretenimento midiático, principalmente telenovelas, e os estudos analíticos acadêmicos sobre isso são quase nulos. A gente não quase estuda sobre uma das coisas que é mais massificada do Brasil. Talvez o que forme mais o imaginário político, talvez hoje menos, mas há um tempo atrás isso praticamente redesenhava a política e a ideologia brasileira, de certa maneira. E isso, para mim, acho que tem uma tradição aí acadêmica muito esquizofrênica, ao negar o que é popular, muitas vezes, mas pega um popular que é considerado popular cult, por exemplo, pesquisar o samba, o pagode e as músicas africanas, que são extremamente válidas, tem que ser feito, mas se ignora o popular de massas, que são intermédios de meios de comunicação, que talvez atinjam mais pessoas do que os outros. E isso a gente tem um grave problema. E a gente está fazendo a mesma coisa com a internet agora. A internet, agora a gente entra nas mídias e esquece a internet. E a internet vai ocupar esse vácuo aí acadêmico. Nossa, muito bom a tua reflexão. Mas vamos lá, vamos puxando para o trabalho. Vamos lá. Terrorismo, temor nuclear e as representações na cultura pop. Tu já deste aí o gancho, né, dizendo que isso foi que o teu trabalho ali junto com o Aristeu, já na tua graduação, e isso avançou até o mestrado. Como é que tu chegaste nesse tema em específico, o tema de pesquisa, né, que vem ainda da graduação? E como é que foi essa tua experiência bom, de certa forma tu já falou, né, da cultura pop dentro da história, né, a resistência dos povos, tu já talvez tu possa esmiuçar um pouco mais, mas eu especificamente queria saber um pouco mais sobre como é que tu chegou na questão do terrorismo e do temor nuclear e no caso, a Liga da Justiça como sendo essa uma representação disso, né? Bom, eu comecei primeiro a ver os contextos de produção. Eu via muito, e acho que ainda é muito importante, aquele livro basilar do Marc Ferro, quando vai falar de cinema, que ele vai dizer justamente que que são as representações dos contextos, né, em que são produzidos, enfim. Então eu comecei por ali, comecei a ver quem produziu aquilo, em que período nasceu, em que período produziu, o que estava acontecendo. E aí, na minha mente, acho que eu tento escrever bem, tem toda uma questão estética ali, que, enfim, que eu tento também mostrar que a questão do terrorismo era uma pauta muito importante na minha formação como ser humano, vamos dizer, na infância, né? Aquela luta ao terror, a guerra do Iraque, consequentemente, enfim, aquilo marcou muito a minha infância e a minha adolescência. E eu fui vendo que os desenhos foram produzidos naquele contexto. Então, primeiro, eu tive um insight, eu chutei, vamos dizer, de que realmente tem uma relação entre terrorismo e a Liga da Justiça, por exemplo, porque foram
A Liga começa a ser produzida no início de 2011, e aí ela vai sendo produzida, ela vai sendo prorrogada com a Liga da Justiça Sem Limites lá em 2004, ela muda o tom, por quê? Porque tem a guerra do Iraque nesse meio do tempo, pelo menos era o que eu pensava, né? Ela muda esse tom, ela continua até 2007, o final da guerra. Então, assim, nós temos todo um contexto político já envolvido que tem alguma relação. E aí tinha a grande discussão metodológica que eu tive comigo mesmo, era justamente se eu estou forçando algo porque aquele contexto existe, e eu estou forçando a dizer, isso tem relação com o terrorismo porque foi produzido no mesmo contexto, ou se os produtores realmente quiseram produzir aquilo. E esse era meu debate principal de tentar entender, e eu não sei, o professor Esteu conseguiu me ajudar muito nisso, porque muitas vezes não interessa se o produtor quis, mas se ele acabou fazendo, né? Tem uma diferença entre o que ele quis fazer e o que ele fez, propriamente dito, na minha interpretação. Então, a minha grande preocupação é justamente saber. E eu fui atrás de entrevistas desses caras. E aí que eu comecei a pirar, porque aí os caras diziam abertamente nas entrevistas que, por exemplo, enquanto o Bush estava balançando a espada lá no Iraque, nós estávamos fazendo uma reprodução de um capítulo da Liga da Justiça, onde tinha um ditador completamente sanguinário, um país que obviamente se passa no Oriente Médio, e esse ditador foi derrotado pela Liga da Justiça, mas com cuidado, porque a Liga podia abusar do poder. Então tem toda uma discussão ali política por trás, obviamente. E aí tu começa a te surpreender, e aí eu comecei a ir atrás, por exemplo, do contexto em que esses caras criaram essas histórias, mas também em que eles viveram. E aí eu percebi que quase todos iam na década de 60. Então quase todos, desde o Duff, Bruce Timm, todos os caras que estão, Paul Dini, todos esses caras que estão envolvidos na construção da Liga, a gente tem aí umas, talvez, pelo menos pensantes, envolvidas umas 15 pessoas, que essa é a realidade da animação, ela é muito coletiva, muito diferente dos quadrinhos, muito mais gasto para pesquisar, porque envolve uma série de pessoas, cada episódio pode ser um, enfim, o tom muda completamente, uns vão resgatar a história do Alan Moore, o outro vai pegar uma história pastel e assim por diante, né? Então tem todo um aspecto. Mas todos esses caras viveram num contexto de juventude na década de 80, a década que é considerado o período mais perigoso para uma guerra nuclear. Pelo menos é o que apontam grande parte dos estudos, porque existia um medo grande da extinção da raça humana naquele período, porque houve um período de grande distensão entre os socialistas e capitalistas ali. E isso, por exemplo, vai refletir até no Edward Palmer Thompson, o historiador, o famoso historiador Thompson, que vai desistir da história, vai largar a mão da história e vai dizer, a partir de agora eu vou escrever sobre pacifismo, porque o mundo já vai se explodir. Né? Então, essa vibe toda, ela acaba refletindo nas animações. E aí a Liga vai trazer toda essa discussão política em relação a isso, principalmente como? Com medo, e agora daqui a pouco eu já vou usar os slides para explicar isso, com o medo, e aí o medo é diferente do temor, porque o temor é aquele que eu sei qual é a consequência. Eu tenho temor de ser assaltado porque eu posso tomar um tiro. Então eu sei uma consequência. O medo é meio difuso. Eu tenho medo, mas eu não sei qual é a consequência, eu não sei quem é o agressor. Eu não sei de que eu estou temendo. O medo ele é mais amplo, pelo menos na visão de alguns teóricos. E esse medo das armas nucleares, ele é muito amplo e ele vai ficar no imaginário dos desenhos animados muito forte, principalmente da Liga. A qualquer momento existe uma situação em que as ogivas nucleares talvez seja a única arma que parem o super-herói. Então há uma equivalência de poderes, há uma tentativa de disputa de poder ali na narrativa, em que mostram que, olha, o ser humano faz isso, e isso é tão perigoso quanto um vilão. É mais ou menos nesse sentido. E aí o que mais me impressionou na Liga é justamente o discurso do mal necessário. Esse é o que mais me preocupou. Porque armas nucleares, e ele é um discurso complexo, porque não tem uma linearidade. Dependendo do episódio, da situação, tem um discurso ou tem outro. Posso te dizer categoricamente que ela fez isso, não sei. Porque ela em alguns momentos fez e em outros não. Mas, em geral, ela sempre tenta dizer que existem maus necessários. Se o super-homem assume uma postura completamente fascista ou de justiça com
nossas mãos, talvez tenha sido um mal necessário para levar a civilização a um novo estágio que ela não conseguiu atingir. Então, isso foi uma das premissas que eu parti para conseguir investigar como as armas nucleares aparecem e como o terror aparece. O terrorismo é aquele medo invisível, que é literalmente o título, tá? Eu não sei quem é que eu temo, mas eu temo. Eu não sei quem é que me protege, mas ele vai ter que me proteger de algo que eu nem sei o que é. E esse inimigo invisível é o que a Liga mais caça. Então a Liga vai caçar a todo momento algum inimigo que é invisível e vai se materializar em alguém, mas que sempre vai ter como resposta a solução, mostrando que a união, que esse mal necessário pode ser preciso para resolver o problema. Uhum. Nesse sentido, parece que a Liga ela tem uma corrente ali utilitarista por trás, né, dessas trazer a máxima do utilitarismo, né, trazer a maior quantidade de bem para a maior quantidade de pessoas possíveis, né, mesmo que uma minoria venha a sofrer algumas consequências negativas ou indesejadas. Agora, tu falas algumas coisas que eu concateno e concordo plenamente contigo, né? E eu trabalho também com essa linha, casando duas teorias, que são duas teorias clássicas, né? Que é a teoria do imaginário e a teoria das representações, né? Eu ia te pedir agora para tu explicasse um pouco mais, ou esmiuçasse um pouco mais a tua corrente teórica, a tua linha teórica, né? Tá. O que é essa... Tu fala... eu sei, né, que quando a gente domina um assunto, quando a gente trabalha muito tempo com um assunto, a gente usa termos de maneira muito tranquila e ela flui ao longo da nossa fala, né? Mas tu falas bastante de... A Liga da Justiça é a representação de um determinado contexto, de uma ação, e tu fala de construção de imaginário. Terias como tu dar uma esmiuçada um pouco mais, né? Claro, não acadêmica, por favor, tá? Não, não baixe esses livros que estão aí atrás, tá? Não, valeu. Tá, não. Aristeu, pode passar o slide só, por favor, que eu vou falar com os slides, que acho que fica mais claro isso. Então, aqui só o título, podemos passar, professor. Então, assim, ó, para entender um pouco as minhas concepções teóricas, elas talvez seja o motivo que eu mais tive divergências, talvez, tanto com o Aristeu, na questão de organização, mas também foi o que eu mais apanhei na banca, porque eu misturo muita coisa. Acho que quem leu minha dissertação pode perceber que eu vou usar diversos arcabouços ali, que é o que eu disse, uma das partes que eu talvez não repetiria, eu usaria aquele que eu gosto e pronto, não refutando outros ou justificando porque estou usando, usaria e ponto. Mas hoje já tem mais maturidade acadêmica para isso, na época não. Mas as teorias de representação, para mim, e essa é uma visão muito minha, eu acho que não é compartilhada por muitos, tá? Mas pelo menos para mim, ela é muito semelhante a algumas teorias semióticas, tá? Só que com outras palavras. Então, tudo que o Chartier produziu, tudo que o Basco produziu, são praticamente as teorias da linguagem, as teorias semióticas utilizadas e apropriadas de outra forma. E isso, para mim, ficou muito claro quando eu li Stuart Hall falando de representação. Assim, quando ele explica o que é representação, ele recorre lá ao Roland Barthes, a esses caras todos, é basicamente a ideia de que é tudo mediado pela linguagem. Então, existe um objeto, existe aquilo que a gente conhece, que media esse objeto e representa. Só que o que me interessava e que me chamou muita atenção, e aí que eu mais exploro, é como essas representações, elas atingem características políticas e elas demandam forças além que constroem pensamentos coletivos. E é isso que me interessa. Então, assim, em termos teóricos, eu utilizo... Pode passar, professor. Em termos teóricos, eu trabalho muito hoje com uma perspectiva um pouco parecida com a que eu trabalhava, mas muito dentro dessa lógica da crítica diagnóstica, que para mim é um conceito talvez desenvolvido pelo Douglas Kellner, que é um cara que eu particularmente acho muito bom para qualquer um que estuda mídia, que ele já é meio batido, mas enfim, acho que clássicos também amam. Então, é um cara que eu gosto bastante, e a ideia da crítica diagnóstica é justamente pegar essas nuances, como
que como uma sociedade vive, como uma sociedade almeja, quais são os desejos, quais são as intenções dessa sociedade. E todo esse processo que a sociedade vai tendo e vai construindo, as mídias, de certa maneira, vão manifestando. E isso fica claro desde a Liga da Justiça até mesmo casos mais peculiares, como a gente pode ver, por exemplo, nas novelas brasileiras. Eu sempre gosto de trazer esses exemplos que acho que fica mais elucidativo, porque às vezes que a pessoa não viu a Liga, não entende tanto. Vou dar um exemplo bem claro. A Globo não mostra o beijo homossexual na novela porque ela quer. Ela mostra porque é uma demanda social e coletiva em que o hegemônico acabe sendo consumido, acabe colocando elementos que não são hegemônicos, que teoricamente são contra-hegemônicos, dentro do poder. Aí quando ela coloca, muitas vezes é estereotipado, sim, mas faz parte do poder hegemônico e quando introduz algo que não lhe pertence, mas que dá dinheiro, que introduz esse produto de acordo com seus interesses. Então, um exemplo claro, no meu caso, é quando eu tenho um desenho hegemônico, onde a grande maioria é composto de super-heróis homens, eu coloco duas mulheres para dizer que tem espaço feminino, e eu coloco um super-herói negro para mostrar que tem espaço para os negros naquele universo. E aí, de certa maneira, eu tento dar uma ideia de Liga da Justiça como se fosse universal, para o mundo inteiro. A Liga ela não se restringe aos Estados Unidos, ela é o mundo, ela é o representante do mundo. Então, essa parte que é um tanto quanto etnocêntrica, ela fica visualizada justamente quando a gente consegue fazer essa crítica diagnóstica, a gente consegue diagnosticar que existem demandas da sociedade para que haja novidades, para que haja inclusão daqueles seres que nunca estavam incluídos nessas grandes mídias. E aí que eu acho que é a importância das mídias de massa e a cultura pop como um todo, ela não representa os anseios das pessoas mais populares, jamais. Trabalhar com game em escola não vai fazer com que aquele aluno mais pobre em toda a sociedade que ele vive. Óbvio que não. Mas vai permitir que, se ele comece a criticar e entender, por que um jogo como The Last of Us vai começar a ter, por exemplo, uma menina como personagem principal? Isso não acontece à toa. Tem toda uma questão social que há exigindo demandas. Hoje em dia, duvido que haja, por exemplo, qualquer produção midiática, seja ela até chutaria aqui algo como nível South Park, tá? Que fizesse as mesmas piadas que fazia quando surgiu. Porque as demandas vão mudando, e mesmo se considerando o outsider, o politicamente incorreto, existem limites que não são atingidos. E isso, para mim, fica nessa lógica da crítica diagnóstica. Para eu formular toda essa ideia da crítica diagnóstica, enfim, que não é minha, mas que surge, aí foi um caminho muito longo que eu comecei a passar pela teoria da história, muita coisa produzida na teoria da história, nesse sentido, a história da historiografia, que vão ser os caras que começam a pesquisar essas manifestações de uma chave de leitura muito importante, que é os usos do passado. E aí os caras começam que eu acho uma falha, não pensam tanto na questão técnica das coisas, como que se vê uma animação, um jornal, enfim, mas começam a pensar muito na versão de como que aquele discurso veicula passados e que esses passados são mobilizados. Então, isso que chama muito a atenção. Então, para mim, as vertentes teóricas, elas passam muito por essa lógica de crítica diagnóstica, e ali, a partir dela, eu vou tecendo e vou estruturando o meu pensamento, principalmente na lógica de representação. Usava muito, tanto a história cultural para isso, quanto as teorias da linguagem, foram muito importantes para mim, a semiótica, bastante importante. E também me estruturei muito na psicanálise, para trabalhar com medo. E aí a relação com trauma, todo esse processo, como isso afeta as mentes das pessoas. Isso foi muito importante para mim também. Cara, nossa, que curva. Não, eu tô acompanhando, eu espero que o pessoal aí também esteja acompanhando, tá? E recomendo leitura da dissertação do Mário, tá? Ele esmiuça muito bem isso lá, e é por isso que a pergunta já veio. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Para problematizar mais. Conforme a tua caminhada, tá? Tu colocas, então, né, que nós temos ali a Liga da Justiça, ou qualquer produção em determinado contexto, eu vou até expandir, vou universalizar, arriscar universalizar, tu me corrige, caso for, tá? Então, toda produção, ela acaba sendo contextualizada, visto ela ser uma representação, porque essa representação está sempre embasada no imaginário. Esse uso do passado, ele acaba ocorrendo
visto o fato do passado não estar mais presente, sem trocadilhos, né? Mas pelo fato de nós termos essa relação com o passado, uma relação com uma memória que muitas vezes ela pode ser transformada, construída, reforçada ou inclusive negada, correto? Sim, sim. Por isso o imaginário, quando tu colocas ali como algo muito, muito denso e muito forte nessa questão da representação, né? Ela estaria como se fosse uma base para representações. Então, na minha pesquisa, eu não seria tão taxativo quanto fui na dissertação, tá? Então, eu reviso algumas coisas do meu texto. Mas na minha pesquisa, o que eu penso? O imaginário, só o conceito de imaginário social, enfim, ele não dá conta de pensar algumas nuances, principalmente nuances que trabalham com perspectivas mais invisíveis. O que eu quero dizer com isso? São aquelas percepções, aquilo que o Gumbrich vai chamar de latência ou de presença em alguns momentos, que são percepções que eu sei que existem e não consigo ver. Então, por exemplo, hoje no Brasil, eu falaria isso, fascismo. Eu sei que existe, ele realiza algumas ações e eu concretamente consigo ver como é o fascismo no início do século XX. Por exemplo, no medo das nucleares. Eu sei que ela hoje, no mundo, talvez na Coreia do Sul, que está do lado da Coreia do Norte, seja 1 e seja quase 0. E o medo em 2011 foi 1, por causa da USA, e em 1986 outro, porque as nuclearidades, não de armas, a nuclearidade todo, tornou um imaginário que começou lá com a bomba atômica em 45. E aí o imaginário, por si só, ele não dá conta de compreender. Porque esse imaginário ele é disparado por alguns gatilhos que envolvem o trauma. E esse trauma coletivo é disparado por alguns picos. E estes picos dependem de situações muito peculiares para acontecerem. Pode ser o Kim Jong-un fazendo um mar, pode ser o atol de Bikini, pode ser o Trump dizendo num debate para a eleição que diz all options around the table. Ou seja, todas as opções estão na mesa. Usar arma nuclear, todas as opções estão na mesa. Então tu tem o Trump hoje com os códigos nucleares. Então tu teve uma tensão na Síria há 2 anos atrás. E esse processo todo, na minha concepção, conceito imaginário, cultural, como ele é visto, como um conjunto de representações, ele não dá conta porque existem representações que não estão representando, mas elas estão presentes em algumas pequenas situações que não dão conta de formar um imaginário. Mas elas acabam formando uma sensação. Eu sei que é muito abstrato trabalhar com isso, mas quando a gente ignora esse tipo de sensação, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, a gente fica elaborando cada vez mais ideias que acabam afugentando o que é mais importante numa sociedade, justamente as representações de eventos de formas mais livres. E o exemplo que eu acho que deixa claro isso é o que o Geoffrey School vai falar. O medo foi muito mais utilizado em democracias, como forma política, do que em ditaduras. Isso, para mim, foi assustador, mas aí se a gente começa a pensar, nós temos medo da recessão, nós temos medo do coronavírus, então nós vivemos uma sociedade constante com medo. Quando a sociedade do século XX, por exemplo, até as sociedades totalitaristas, seja de direita ou extrema esquerda, por exemplo, todas elas tinham um projeto de futuro muito grande que não te dava medo. Te dava uma segurança. Eu vou chegar no comunismo, eu vou ser totalmente fascista, eu vou ser nazista. Então a gente vive uma sociedade que o medo é muito mais controlador. E aí o imaginário, para mim, ele não dá conta de compreender isso. Por isso que eu fui um pouco mais além nessa ideia teórica. Na minha visão teórica, preciso compreender algumas nuances, que é o medo do terrorista. Então, por exemplo, agora eu fecho todas as fronteiras. Quem saiu do país nos últimos tempos pode perceber que entrar com um tubo de mais de 10 ml pode ser visto como terrorista dentro de um avião. Quem vai... Então, assim, isso é uma lógica completamente insana, completamente insana. Mas que mundo é esse? É um mundo que constrói medos e que vai nesses medos ativando determinados picos. E esses picos me interessam muito porque eles refletem diretamente nas mídias, diretamente nas formas de entretenimento, diretamente nas formas como a gente conhece a sociedade como um todo. A parte mais eu acho muito legal esse teu caminho todo, por mais que possa parecer confuso num primeiro instante, e de certa forma é também, porque não é convencional
Confuso no sentido de não convencional, né? Que nós vemos em trabalhos de mestrado e tanto em trabalhos de doutorados, a academia brasileira, né? E não é uma crítica à academia brasileira, né? Mas ela tem essa tendência de pegar uma linha teórica ou um autor específico e defendê-lo até o fim, ou dialogar só com ele, e é isso, e você está aí, termina seu mestrado, seu doutorado. Quando tu ousas fazer esse trabalho de puxar um pouco daqui, um pouco dali, e começar a construir algo novo, que é, de fato, o trabalho acadêmico, por isso meu elogio a ti lá no início, né, de maturidade, é de ler os autores, conseguir pegar aquilo que realmente te serve e contestar, na medida do possível, o que não serve para determinadas questões, isso é fantástico, né? Eu gosto muito da teoria do imaginário, gosto muito da teoria da representação e concordo plenamente contigo nesse casamento. Eu acho que elas atenam e tem autores do imaginário que apoiam esse teu tipo de ideia, né? Inclusive autores lá da filosofia, que eu, quando estava falando, me remeteu ao Heidegger, me remeteu ao Jean-Paul Sartre. Onde eu estou indo agora, com esses caras que eu estou no doutorado. Que são que falam exatamente esse ponto, né, da nossa relação do sujeito e a coisa, né, e é sempre mediado por uma linguagem, por uma ideia que se faz das coisas, e essa construção de ideias nem sempre são ideias concretas, ela não é a exposição da coisa em si, mas a construção do conjunto de conceitos que são atribuídos à coisa, e isso, né? Exatamente. Dependendo do contexto, ela varia muito, né? E eu acho fantástico. Dependendo do uso que se dá. E é isso que me interessa muito. Dentro dessa lógica de representação, representar é um poder. Quem representa tem um poder. E aí os usos que tu dá a isso, e é isso que me chamava a atenção na Liga, um desenho que foi pensado para crianças. Então, assim, a minha crítica não é que o desenho tem uma linguagem que não possa ter, não, pode ter, mas ele foi pensado para crianças, e ele tem dentro do seu intertexto um poder representativo que ensina muita coisa sobre política ali no intertexto. Ensina uma noção de justiça, uma noção de errado muito forte, e uma noção de que, por exemplo, errar pode ser bom se tiver um objetivo maior. Então, eu justifico algumas atrocidades, e isso me chamava muito a atenção. Nesse sentido, então, te provocando agora, né, com uma questão mais objetiva, tu chegaste agora num ponto falando que ela, de certa forma, ensina também, que ela coloca apontamentos e que, pelo que eu entendi, induz, muitas vezes, a um determinado tipo de conduta ou determinada construção, de uma determinada construção de ideias. A gente poderia dizer que as produções didáticas, sobretudo os desenhos animados, que é o foco da fala agora, eles seriam ideológicos, mesmo que não intencionais? Bom, eu parto do princípio que sim, sempre. Seja ideológicos no sentido estético, seja no sentido narrativo. Para mim, sempre. Tá? Até quando há uma negação dessa ideologia, porque já se torna uma própria ideologia. Mas por experiência própria, tá? Pela pesquisa que aí eu já amplio, que eu já tenho pesquisado alguns desenhos animados aí, Rick and Morty, Adventure in Time, eu estou ampliando um pouco mais esse universo aí, até em Bob Esponja ando me aventurando. Todos esses desenhos aí, eles flertam em algum momento, ou em vários momentos, com a nuclearidade, com medos nucleares, tá? O Bob Esponja, por exemplo, se passa no atol de Bikini, que é um dos lugares onde teve os principais testes nucleares do mundo. Então, e isso é comprovado. O criador do Bob Esponja, ele é um biólogo marinho, então ele trabalhava com animais marinhos, enfim, tudo mais, para criar justamente como se fossem seres deformados daquela região. Tá, e só pegou a ideia principal e depois a unidade não atravessa em nada a história. Mas o contexto principal mostra que aquilo está dentro de uma latência, de algo que existe, e que em alguns picos é acordado. Bom, ele usa um contexto nesse sentido. Então, para mim, tudo é ideológico. Até um Bob Esponja, por exemplo, que tem um roteiro de uma risada irritante e mais, um roteiro muito simplificado, uma narrativa, mas ela já se passa num ambiente muito mais propício para isso. E na minha pesquisa um pouco mais amplo, professor, pode passar, por favor? A gente pode perceber que, por exemplo, no caso das nós
nós temos muito especificado. Pode passar mais uma, professor, que esse aqui eu já acabei falando mais ou menos, depois eu volto. Nós temos muito especificado uma disputa muito grande entre dois universos, que é justamente, de um lado, a ideia da morte, né, a ideia da destruição, e de um outro lado, a ideia da ciência. Fica um confronto entre as causas das mortes, as tristezas pelas mortes, e a comemoração da ciência. Isso só, por exemplo, a partir do momento que se escolhe representar isso, em algumas dessas duas posturas tu vai ter que assumir. Ou tu vai assumir a nuclearidade como um advento da ciência, e aí tu vai arcar com os ônus disso, ou vai assumir a nuclearidade como um advento da morte, ou tu vai tentar mediar, que também é uma postura ideológica. Então, quando tu acaba representando, eu estou dando exemplo do que eu pesquisei, mas quando tu acaba representando qualquer coisa em termos mediáticos, tu acaba tomando uma posição. Mesmo a ideia de não tomar posição, de ficar no meio, que é o que a Liga se aponta, a Liga tenta dizer que ela não toma posição nem do terrorismo, nem do Bush. Mas a gente vê que em diversos momentos ela derrapa muito, vamos dizer, direita, se a gente pode falar assim, justamente nesse sentido. Então, para mim, sempre há, com certeza, uma percepção muito grande ideológica e uma representação nesse sentido. Fantástico. Olha, bom, na tua dissertação, trabalhaste específico com a Liga da Justiça, fizeste uma leitura imensa, né? Eu sei que tu tens, acredito ainda, um acervo dos desenhos da Liga da Justiça. Baixado. Se não tivesse baixado, estava ralado. Tiraram, eu sei. O YouTube censurou tudo. Tu tens todos ali, é muito legal. E até quem quiser pesquisar, procura o Mário, viu, gente? Ele tem tudo. Com todo prazer. Tem um acervo. Ele tem um acervo, ó, fica até a dica para o Aristeu, ó, pegar isso daí e guardar, tem que botar como um acervo digital lá no... Tem não só a Liga, tem vários aí da mesma época ali, X-Men Evolution, enfim, vários outros. Ó, legal, hein? Legal, incentivar as pesquisas nesse sentido. Cara, agora, o Aristeu já está dizendo, é só mandar, ó. Vamos combinar, só algumas, eu passo lá um dia e deixo lá depois que o mundo levar voltar. um HDzinho ali. Agora, doutorado, né? Sei que tu no doutorado tu continuas trabalhando com a questão, assim, tanto com a representação, imaginário, como tu já expuseste aqui também, né? E trabalha com, agora, historiografia estadunidense, pelo que eu vi no teu Lattes, né? A gente não teve ainda oportunidade de falar mais sobre teu doutorado, né? E a historiografia estadunidense, em específico, sobre bomba atômica, né? No caso da bomba atômica. O que tu vens trabalhando agora e qual a relação com cultura pop, propaganda, mídia, enfim, né? Essa produção que tu já vens, de certa forma, amadurecendo lá desde a tua graduação. Tá. Quando eu entrei no mestrado, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria pesquisar adiante, porque eu percebi, logo no início do mestrado, eu percebi que a temática nuclear ela era muito maior do que eu pensava. Tanto que quem lê medicina vai ver que a temática nuclear está simplesmente no último capítulo que eu inseri porque eu achava importante, mas eu não imaginava que ela tinha tanto pano para manga. Então eu deixei ela meio que reservada. No doutorado eu entrei com um projeto praticamente só historiografia, eu não ia pesquisar mais nada. E aí comecei a levar bombardeio o contrário do que foi o início da carreira acadêmica, que é, tá e aí? Tanta coisa e tu vai abandonar e tu não vai fazer e tal. E aí, assim, eu construí, de certa maneira, vários contatos, a ASPAS, por exemplo, Associação de Pesquisadores em Artes Sequenciais, e vários contatos pelo Brasil que eu fui tendo, alguns até estrangeiros, de pesquisadores, que já trabalham com essas áreas de mídias, enfim, que foram meio que me incentivando. Minha esposa também muito me incentivou, se tornou uma grande leitora de quadrinhos, enfim, começou a me incentivar também nesse sentido, e eu pensei em ampliar a pesquisa. Só que ampliar a pesquisa sempre é uma coisa que enlouquecer. Então a gente teve esse problema. Nesse meio tempo eu tive bolsa, aí eu perdi bolsa, passei na FURG por um ano, e aí aí acabou o contrato, aí fui. Então teve uma série de questões pessoais, vamos dizer assim, profissionais, que interferiram no que eu pensava e no que eu queria fazer. Mas eu não desisti da ideia. Então agora ela está se concretizando assim. E o que é? Eu pesquiso basicamente 3 formas de manifestações do passado, na minha visão, que é o que o Riquet trabalha. História, memória e esquecimento. Então, dentro dessa tríade, eu tento buscar na historiografia
e nas mídias, principalmente, tá? Nos dois universos, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, como se manifesta os usos do passado em relação à bomba atômica. Aí, bomba atômica eu envolvo desde a nuclearidade, e por nuclearidade eu entendo todo aquele medo, aquele contexto de discussão que envolve armas nucleares ou uso de tecnologia nuclear, e também a bomba atômica em si. Então eu tento trabalhar com um rol de representações. Aí eu vi que eu tinha um universo muito grande. Então o que eu fiz? Eu selecionei aleatoriamente alguns desses universos que eu quero analisar. Então, vou dar exemplos aqui de alguns, porque eu recortei muito. Então tem coisas que eu guardei para um outro momento. Eu pesquiso, por exemplo, o mangá Akira, que é um dos que eu acho basilares para discutir a questão da nuclearidade, tanto porque existe um menino bomba, praticamente, como também porque foi uma bomba que destruiu aquela cidade. Então a gente tem todo um contexto ali. Estudo muito o mangá Gen Descalço, Barefoot Gen, ou enfim, que é justamente para mim uma das manifestações de memórias mais perfeitas sobre a bomba atômica, né, nesse sentido que ela tenta fazer todo um processo. Eu vou estudar... Visceral, né? O Gen, ele é visceral, muito bom, né? O Gen, né? Exatamente, e ele consegue, nessa entrevista que eu falava lá no início para vocês, do professor japonês, eu perguntei para ele sobre, que ele é um dos especialistas em bomba atômica, e ele me dizia que o Gen é justamente, Gen Pé Descalço, o nome, e ele é justamente muito importante, justamente por quê? Porque ele consegue manifestar a sua memória, é uma memória da sua infância, então isso é interessante porque traz uma característica infantilizada daquela memória, mas ele elabora, ele tenta achar culpados, ele tenta achar... Então ele vai, não é uma simples relato de memória quando infantil, ele justamente vai elaborando isso ao longo do tempo, e isso é muito importante, assim, perceber. E vou trabalhar também com uma historiografia que nos Estados Unidos ela se divide praticamente em dois grupos. Um grupo muito forte, que me chamou muita atenção, é que 90% das pessoas que pesquisam bomba atômica pesquisam como periférico. Então vou dar um exemplo aqui no Brasil. O que pesquisa toda a de jornais do século XIX, escravidão, todo esse processo, ele resolve que agora ele vai pesquisar como um hobby Idade Média. Então Aristeu tira um ano sabático e vai fazer uma pesquisa sobre Idade Média. E publica um livro, e aí de vez em quando chamam o Aristeu para falar lá sobre Idade Média e continua com a sua produção de sempre, vamos na frente correndo. Isso nos Estados Unidos é muito comum com a bomba atômica. Normalmente alguém que tem uma visão política muito ultra conservadora, que vê aquele passado idealizado dos Estados Unidos que inventou aquele grande advento que é a arma nuclear, quando vê isso sendo questionado, esse historiador se vê no direito de sair do seu gabinete, escrever uma obra sobre isso, e aí começa a ser tratada como uma grande verdade. Então, na historiografia dos Estados Unidos, isso é muito comum. E, por um outro lado, são os outsiders, que é basicamente a New Left, que basicamente vem ali naquela mesma onda que Noam Chomsky. Então, são os caras, o Chomsky vem, aí vem o Garo Perovitz, vem os caras aí nessa linha que vão vir com isso. E no Japão, por um outro lado, e aí agora eu já vou explicar um pouco por que eu chego nisso, no Japão, por um outro lado, não é legal, porque é falar do Japão como vítima. E os historiadores não querem falar do Japão como vítima, porque ao mesmo tempo anistia o Japão como inimigo de guerra e criminoso de guerra, principalmente pelos crimes que cometeu na Ásia. Então, fica num entremeio em que a bomba atômica ela praticamente fica excluída da historiografia mundial. Não temos nenhum grande livro somente sobre a bomba atômica que não seja técnico. Nós temos o clássico livro que a gente tem, que ele é completamente técnico sobre a bomba atômica, que é ótimo. É um do Richard Rhodes, Making of the Atomic Bomb. É um excelente livro, mas ele é técnico, ele vai falar como a bomba foi construída. Os responsáveis, enfim, políticos, dinheiro, enfim, mas o ato da questão histórica, das pessoas que afetadas, tudo isso, muito pouco. Aí nas relações internacionais, aí a gente vai para psicanálise, aí tem uma gama de coisas, mas a história acabou caindo nesse limbo. Então isso me interessou muito. E a mídia é aquela que vai dar resposta para isso. A mídia com uma forma que não tão direta, mas, por exemplo, a Liga representa a bomba atômica em um determinado episódio. A bomba atômica aparece até o cogumelo lá. Ela quer falar da atomicidade. Ela quer dizer algum recado. E a mídia, mesmo que seja de forma indireta, ela vai falando sobre isso, e isso vai me interessar.
Então, eu hoje estou nesse caminho, estou tentando construir um argumento, e eu não sei se eu falo agora, que é justamente o argumento que eu estou pensando em relação à bomba atômica nesse sentido, que eu classifico ela. Aí eu deixo para ti, depois tu vê se eu falo por agora um pouquinho. Olha, tá interessantíssimo. Estou vendo aqui o marco, já vendo, as pessoas estão perdendo já a referência, né? Assim, uma representação, principalmente essas representações de período pós-bomba atômica, né? Que, bom, né? Vem a questão de Hiroshima e Nagasaki, tu vai te centrar na Guerra Mundial, tu vai pegar período pós e até quando? Qual é o teu recorte histórico para isso? Só para eu até precisar minha pergunta, porque senão eu vou fazer uma pergunta boba aqui para gente. Tá, então, isso foi uma das coisas que eu mais tinha medo. O projeto eu inventei um recorte e agora eu chutei, literalmente. Agora, o meu recorte inicial é óbvio, porque é 45, antes disso não tem bomba atômica, então 45, e aí eu venho. E aí, como são elementos aleatórios, o que são elementos aleatórios? É isso que eu preciso deixar claro, não é porque eu sou louco, enfim, qualquer coisa. Mas é justamente por uma lógica de que eu quero mostrar os usos do passado, que não são lineares. Eu não quero mostrar uma linearidade de um tipo de uso do passado. Eu não quero mostrar que nos Estados Unidos é de um jeito e no Japão é de outro. Não, em alguns momentos os dois têm o mesmo tipo de discurso que importa para os dois. Eu quero só mostrar como que esses usos específicos do passado mobilizam discursos completamente diferentes. Mobilizam uma guerra no Iraque, ao dizer que Saddam Hussein tem armas nucleares, e as armas nucleares só são perigosas porque ocorreu em 1945. Motiva, por exemplo, a eu construir uma série de imaginários que a gente vai ter, por exemplo, Godzilla, seres destroçados. A gente nem aqui viu, provavelmente, ou muitas pessoas pararam para pesquisar fotos da realidade, daquilo que realmente ocorreu lá em Hiroshima ou Nagasaki. Mas quase todo mundo tem ideia de que a arma atômica vai fazer algo muito ruim. A gente tem que imaginar. Esta noção é uma construção estética. E aí, essa construção estética, eu não fiz um recorte específico, eu fui pegando elementos para mostrar justamente que, por um exemplo bem claro, jogos de 2019 vão trazer o imaginário atômico de uma certa maneira muito semelhante ao filme Dr. Strangelove, lá do Kubrick, de 64. Então a gente tem umas linearidades em alguns momentos e em outros momentos rupturas, concepções estéticas nessas representações, que são muito importantes para a gente entender. Por isso que eu não tenho um limite, um marco temporal nesse sentido. Perfeito. A parte tu falando aí, eu comecei a lembrar de muita coisa, série, desenhos, e quando se fala claro, de o poder atômico, eu nem vou falar mais de bomba atômica em si, mas o próprio poder atômico e o imaginário que o poder atômico desperta, até pelo fato de termos pouca informação concreta sobre o poder atômico, né? Então, a criação do Hulk até o cânceres devastadores ou terras devastadas, fim de mundo, próprio, como tu já mencionaste, o Hora de Aventura mesmo, o Doctor Strange, tem tudo, e tudo permeia o mesmo universo, né? O que esse poder atômico pode nos causar, né? Quais os efeitos disso? O próprio Watchmen, né? O filme deixa claro ainda, né? Isso, né? O relógio que de fato existiu na década de 80, né? Aquela alegoria do relógio, estamos perto de um conflito, né? O Marco já colocou aqui, ó, um exemplo de Watchmen, que o Dr. Manhattan é o agente atômico que impede a guerra na União Soviética e começa de começar uma guerra, né? É a União Soviética de começar uma guerra, ele impede, ele acaba com a Guerra Fria, praticamente, né? Todas, ao mesmo tempo, ele é a própria representação nuclear, ele é o poder atômico, literalmente. Ele é o poder atômico, literalmente, né? Enfim, dentro desse cenário de representações, né, embebidos nesse imenso, e eu vou falar imaginário no sentido universal, do imaginário, acredito que a gente divida a mesma concepção, existem vários imaginários, né, construídos, né, mas dessa grande
grande bacia semântica, bacia do imaginário, né, referente, menino ao Duran lá, né, tu acreditas que essas construções, essas manutenções e representações, melhor dizendo, né, vamos ser bem, ficar dentro dos termos aqui, essas representações, elas constroem concepções, transformam, deformam memórias, inclusive, que vão ser carregadas para as futuras gerações? Tu defendes essa teoria? Ou se não, explica. Eu não só defendo, Arthur, como, na verdade, o meu grande objetivo na tese é mostrar que elas são literalmente conformadas, e aí a palavra conformar quase como um conceito, de colocar numa forma mesmo, moldar essas memórias, essas trajetórias, esse discurso, tá? E aí, claro, eu não vou ter tempo para destrinchar tudo, mas, por exemplo, no caso do Japão, a memória sobre a bomba atômica, ela está dentro de quase que aprisionada, tá? Ela não consegue sair daquele universo, e ela é muito manipulada. O professor, pode um pouquinho, que acho que agora eu explicando vai ficar mais claro. Aqui, na minha ideia, existem duas visões estéticas que conformam e que criam essas imagens, que criam esses imaginários, e que vão ser, a de um lado, nós temos a visão do cogumelo atômico. O cogumelo que vocês estão vendo aí é justamente isso mesmo, é um cogumelo. Quem é que enxerga o cogumelo? É quem está de fora. O cogumelo só é visto por quem não está no epicentro da bomba. E o cogumelo vai ser uma visão muito forte no imaginário atômico, numa concepção de mundo atômico. É uma visão externa, mas é uma visão também de censura, porque se eu não sei o que está lá dentro é porque eu não consegui acessar a informação. Então, ao mesmo tempo que ela constrói o imaginário, ela já deixa claro que tem um processo censurador por trás. Ela já deixa bem explícito ali que por isso que ativa muito mais a imaginação, e por isso que são seres deformados, por isso que surgem mutantes, surgem, enfim, Godzillas, surgem monstros bizarros, enfim, e tudo isso vai surgir desse imaginário do que eu não sei o que existe. E é uma teoria muito forte, é uma construção estética muito forte, que leva a uma grande especulação. O que será que ocorreu lá? Eu sei que é ruim, destruiu toda a cidade, mas muitas das produções não tem noção. Se a gente pegar filmes dos Estados Unidos, por exemplo, The Day After, tá? Que seria um mundo destruído por uma arma atômica. O The Day After não teve quase nada de pesquisa, ou pelo menos não quis se fidelizar ao que ocorreu na bomba atômica dentro do Japão. Estava interessado em saber do sofrimento das vítimas, o que ocasionou primeiro, o que é a chuva negra, uma chuva ácida que vem depois da bomba. Isso não dava para eles. Interessa outros aspectos. E que aspectos são esses? Aqueles aspectos que a gente vê o cogumelo. Aquela visão estética de fora. É mais importante entender do que entender o que está dentro, no epicentro. Pode passar, professor. E a outra visão estética, que na minha visão existe, é o brilho de mil sóis. O que é o brilho de mil sóis? É de quem está dentro. Quem está dentro da bomba não viu o cogumelo, viu essa imagem aqui, viu o fogo, viu aquela imensa bola de fogo dentro. E é uma concepção eterna. Só que essa concepção ela vai ter um impacto direto nas mídias. Por quê? E aí, nas representações, acho que chega na tua pergunta. Que impacto é que ela, justamente ela vai impactar na noção de ou eu vou representar o horror verdadeiro, como e isso é chocante demais, talvez mais chocante que o Holocausto para muita gente pensado. Por quê? Porque eu estou contradizendo um regime democrático, que é os Estados Unidos. Eu estou contradizendo a ciência, representada pela criação do artefato nuclear, inclusive Albert Einstein envolvido aí nesse processo. Eu estou contradizendo isso, colocando lá do horror. O que eu faço? Eu ficcionalizo. Então a gente pode dizer, se a gente comparar filmes de ficção sobre o Holocausto, acho que a gente não consegue listar muitos aqui. De ficção que eu digo que criem histórias com elementos imaginários, como, por exemplo, Godzilla ou coisa assim do tipo. Tá? Elementos completamente fantásticos, fantasiosos. Agora, se a gente pegar sobre a bomba atômica e filmes baseados em fatos reais ou que tem uma concepção não fantasiosa, a gente limita pouquíssimos. Agora, com concepção fantasiosa, é talvez muito maior que qualquer filme de Segunda Guerra Mundial. Desde Pacific Rim, que flerta ali em alguns momentos, até filmes mais contemporâneos e mais antigos. Então, o Brilho de Mil Sóis tem esse sentido. Só que também ele afeta na visão das vítimas.
Por quê? Porque o Brilho de Mil Sóis é aquela visão de que o Japão é vítima. E o Japão adorou esta concepção estética, porque ele ignora todo o processo que ele vai ter que se explicar para a China com os crimes de guerra, ele não vai ter que falar do massacre de Nanquim, ele não vai ter que falar dos crimes que ele cometeu na Austrália, então ele não vai falar dos crimes contra mulheres, que foi um dos graves problemas no Japão, ou seja, de estupros e serviços sexuais que o Império Japonês obrigava as mulheres das represas a terem que fazer, e isso é chamado de mulheres de conforto, isso é uma pedra no sapato da história japonesa. E a atômica, ao ser vista como esse objeto de dentro, ou seja, ao ser vista como sofrimento, ela é muito importante para o povo japonês, porque justamente vai construir para o governo, vai construir para a história japonesa uma versão de que nós somos as vítimas. Só a gente olha daqui, a gente não sabe quem atirou a bomba, a gente só vê o fogo. Então, nessa concepção estética, e isso reflete nas mídias, ninguém se pergunta quem jogou a bomba e por quê. Se a gente vê qualquer filme sobre o Holocausto, todo mundo fica explícito que é uma crueldade e uma questão eugenista. Agora, num filme sobre bomba atômica, ninguém questiona, e isso me chama muita atenção, ninguém questiona o porquê jogar a bomba. Mas na ficção isso é questionado. E aí a gente pode ver lá na Liga o Superman, em todos os momentos que acontecem em situações extremas, quando, por exemplo, no episódio em que o mundo vive só ele e o Savage sobrevive, ele se questiona. Ele fica pensando, meu Deus, o que aconteceu isso? Como é que eu reconstruo a humanidade? Então, a ficção ela é utilizada para respostas às concepções estéticas que se criaram sobre a bomba atômica. Talvez isso aqui é uma experimentação fazendo na tese nesse sentido, mas é uma ideia que eu defendo muito, que existem essas duas visões estéticas, as representações das armas nucleares se dividem entre esses dois universos. Não, fantástico. E olha, e eu acho que tu vai conseguir defender, pelo menos parece que é muito, ela é extremamente elucidativo para nós, né? E até a maneira como tu já mencionaste o Paul Ricoeur antes, né? Essa questão da história, memória e o próprio esquecimento, né? E a mídia entra nesse processo, impulsionando esse movimento, né? Promovendo, sim, esquecimentos, alterando memórias e transformando ideias, né? Como a gente tem aquela ideia, quando a gente pensa nos conflitos anteriores, né? Pensa a Segunda Guerra Mundial parece uma guerra mais limpa, mais bem contra o mal, como se não existisse nuances, e quando se fala o exemplo de Vietnã, uma guerra mais suja, mais violenta, muitas drogas, e a gente fica nesse... Por que nós criamos essas ideias sobre determinadas situações históricas, sendo que não vivenciamos nela, e muitas vezes nem fizemos uma investigação sobre, de fato, aquilo, mas nós já temos uma perspectiva, e isso influencia a nossa abordagem, inclusive, sobre determinadas ocorrências, sendo que eu só exemplifiquei duas aqui, né? Sim. Mas, em certa medida, isso parece influenciar diretamente a nossa concepção sobre tudo. Então, os animados, histórias em quadrinhos, filmes, novelas, fazem com que a gente realmente tenha forme o nosso próprio arcabouço conceitual que vai nos permitir lidar com... E isso gera um certo incômodo, ao menos para mim. Não sei para vocês aí que estão, mas para mim gera um certo incômodo. Né? Até onde eu estou sendo injusto quando eu faço um juízo, por exemplo, né? Nesse teu exemplo sobre a própria bomba atômica, pensar os japoneses que sofreram a bomba e pensar só sobre o aspecto da bomba atômica parece ser uma grande injustiça, uma tristeza, ao mesmo tempo faz com que a gente esqueça várias ocorrências que os japoneses se envolveram, né, ou melhor, se tratando de japoneses, eu estou falando de governo japonês, né, decisões governamentais, não de população, que, né, seria muito injusto também falar de cada particular lá. Mas pensar que ninguém é santo e ninguém é demônio, né? Mas essas ideias permeiam a história da humanidade. E cada um quer colocar o outro numa posição menos confortante e se colocar numa posição mais aprazível, de certa maneira, né?
E ainda essas colaborações nesse sentido, tanto de hegemônicas da memória, quanto hegemônicas da mídia, enfim, entre hegemonia, mainstream, e, vamos dizer, lá a parte mais baixa, vamos dizer, as mídias mais disseminadas, essas visões todas, elas ainda assim colaboram com visões estéticas, colaboram com visões ideológicas e com manipulações e usos do passado que é natural que haja. É natural. O problema é quando há, de uma forma tão explícita, que isso causa silenciamentos que são nocivos para a vida em sociedade e que não resolvem problemas e acabam deixando isso pior. E o caso, como o Marco ali, acho que o comentou um comentário acima que agora subiu, que é exatamente isso. Para o Japão e para os Estados Unidos, a visão do brilho de mil sóis ela é perfeita. Tá? Só que o Japão prefere mais o brilho de mais do que o cogumelo. Por quê? Porque o brilho de mil sóis mostra o sofrimento, mostra a dor. Já o cogumelo é de longe, eu não preciso ver. Mas para os dois, isso fica ótimo. Mesmo o Japão, ele importa em se pedir como que haja um algoz. Então, por exemplo, eu particularmente achei um absurdo em 2016, se eu não me engano, o Obama visitou, acho que era Obama ainda. Em 2016, o Obama visitou Hiroshima e não pediu desculpas. Não houve pedido formal de desculpas. Ele rezou pelas vítimas, enfim, mas não sequer houve um porquê. Porque como que justificável? Que foi necessário. E é uma visão de Estado. É uma visão ainda hoje. E isso só existe porque essa concepção estética ela permite que justamente as duas visões elas permaneçam. De um lado, já faz isso acontecer. De um outro lado, os Estados Unidos é muito favorecido por isso. Os Estados Unidos é visto como o grande pai da ciência, que trouxe todos os nazistas fugidos, que deu casa, que permitiu que a ciência fosse desenvolvida até o final e criasse uma arma incrível. Aí qual é a desculpa hoje? Hoje, tecnologia. E aí a tecnologia falha, ela é completamente nociva. Enfim, aí é um detalhe que aí os Estados Unidos já tira o poder. Então fica sempre nessas disputas narrativas, mas que mostram como o passado ele é usado constantemente, seja como memória, seja como história ou como esquecimento, para que eu esqueça determinadas coisas. Eu não quero saber quem fez a bomba atômica. Essa parte da história não interessa. Interessa que ela aconteceu e que não pode acontecer de novo, mas também se você se comportar. E aí a gente começa a viver com medo. Perfeito, Mário. Brincando, nem parece, pelo menos para mim, né, que nós já estamos falando aí há mais de uma hora, já são 62 minutos gravados, né, de entrevistas, aí, de conversa, de bate-papo. Mário, eu só tenho a te agradecer, né, foi fantástico essa nossa conversa, né, para mim foi muito poderoso, muito elucidativo para algumas coisas, foi bom bater um papo com você mais uma vez,